Ninguém sabia que Diego havia perdido seu pai 3 dias antes da partida mais importante de sua vida. O vestiário do Boca Juniors estava mergulhado em uma tensão palpável. Era maio de 1981, e o time se preparava para enfrentar o River Plate no clássico que definiria não apenas o campeonato, mas o futuro de muitos desses jovens jogadores. Diego Armando Maradona, com apenas 20 anos, sentava-se em seu canto habitual, mas algo havia mudado em seus olhos. 3 dias antes, Dom Diego, seu pai, havia sofrido um ataque cardíaco fulminante enquanto trabalhava na fábrica. A notícia chegou até Diego como um soco no estômago. O homem que lhe ensinou a dar os primeiros toques na bola, que trabalhava 16 horas por dia para sustentar a família, que nunca perdeu um jogo importante do filho, agora jazia em um caixão simples no cemitério de Vila Fiorito. "Você não precisa jogar hoje, Diego", havia sussurrado sua mãe, Dalma, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Seu pai entenderia. Mas Diego sabia que seu pai não entenderia. Dom Diego sempre dizia que o futebol era maior que qualquer dor pessoal, que quando você vestia a camisa, carregava os sonhos de milhões de pessoas que nunca teriam essa chance. O técnico Juan Carlos Lorenzo observava seu jovem craque com preocupação. Maradona não havia treinado nos últimos 2 dias, e quando apareceu naquela manhã, parecia uma sombra de si mesmo. Seus companheiros de equipe, Jorge Valdano e Hugo Perotti, tentavam animá-lo com piadas e conversas, mas Diego permanecia em silêncio, girando a bola entre as mãos como se ela fosse um rosário. "Eupídio está diferente", murmurou Valdano para Perotti. "Nunca o vi assim." O estádio La Bombonera rugia com 60 mil torcedores quando os jogadores entraram em campo. A rivalidade entre Boca e River transcendia o futebol. Era uma questão de identidade, de classe social, de história. Diego caminhou pelo túnel sentindo o peso de cada grito, cada cântico, cada esperança depositada em seus pés. Nos primeiros 15 minutos, Maradona parecia um fantasma em campo. Suas jogadas habituais faltavam criatividade, seus passes não encontravam os companheiros, e por 2 vezes ele perdeu a bola de forma inexplicável. A torcida começou a ficar inquieta. Este não era o Diego que conheciam. Foi então que aconteceu o momento que mudaria tudo. No minuto 17, um jogador do River fez uma entrada violenta sobre Diego, derrubando-o com força desnecessária. Enquanto estava no chão, com a camisa suja de grama e terra, algo se quebrou dentro dele. As lágrimas que havia segurado por 3 dias finalmente escaparam, mas ninguém no estádio podia vê-las, misturadas como estavam com o suor e a poeira do gramado. Se você sente essa mesma emoção que conecta corações através do futebol, se inscreva no canal e deixe um like. Vamos continuar juntos nessa jornada através das histórias mais tocantes do esporte que amamos. Quando Diego se levantou, seus companheiros perceberam que algo fundamental havia mudado. Seus olhos não refletiam mais tristeza, mas uma determinação feroz que parecia vir de um lugar profundo, quase primitivo. Era como se toda a dor pela perda do pai houvesse se transformado em uma energia pura, concentrada na ponta dos seus pés. A primeira jogada após o lance foi um simples toque de bola para trás. Mas a forma como ele a recebeu, controlou e distribuiu carregava uma elegância diferente. Lorenzo, na lateral, sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele havia visto essa transformação antes, mas nunca de forma tão visceral. O segundo toque foi um drible curto sobre 2 marcadores. O terceiro, um passe milimétrico para Valdano. No quarto toque, toda La Bombonera entendeu que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Diego começou a jogar como se cada movimento fosse uma conversa com seu pai morto. Cada drible era uma memória dos ensinamentos recebidos no bairro, cada passe, uma homenagem aos sacrifícios de Dom Diego, cada aceleração, um grito de que a dor pode ser transformada em beleza. No minuto 32, Maradona recebeu a bola no meio-campo, com as costas para o gol adversário. 3 jogadores do River se aproximaram para pressioná-lo. Em vez de se livrar rapidamente da bola, como seria esperado, Diego fez algo que ninguém antecipou, girou sobre si mesmo, deixando os 3 marcadores desorientados, e começou a avançar em direção ao gol. O que se seguiu foi uma sequência de dribles que parecia desafiar as leis da física.
Diego passava entre as pernas dos defensores como se eles fossem cones de treinamento. A bola parecia colada ao seu pé esquerdo, respondendo a cada intenção como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. 40 metros de campo. 6 jogadores driblados. 60.000 pessoas de pé, contendo a respiração. Quando Diego chegou à área, restavam apenas o último defensor e o goleiro Filou, considerado um dos melhores do mundo. Por um momento que pareceu eterno, os 3 homens se entreolharam. Diego, com a bola dominada, o defensor, calculando o momento exato para o bote, Filou, preparando-se para a investida. Foi então que Diego fez algo que nem os comentaristas conseguiram explicar adequadamente. Em vez de finalizar imediatamente, ele parou. Literalmente parou com a bola nos pés, dentro da área, diante do goleiro, e olhou para cima, para o céu azul de Buenos Aires. Naquele silêncio ensurdecedor, 60.000 pessoas sentiram que estavam testemunhando algo sagrado. Diego não estava apenas jogando futebol, estava se comunicando com forças que transcendiam o jogo. Quando abaixou os olhos, deu um toque sutil na bola, um movimento quase imperceptível que deixou Filou deslocado, e empurrou suavemente para o fundo da rede. O estádio explodiu, mas Diego não comemorou. Caminhou lentamente até o centro do campo, beijou a medalha que sempre carregava no pescoço, um presente de seu pai, e apontou para o céu. Seus companheiros o cercaram, mas ele permaneceu em silêncio, como se estivesse processando algo que ia além da compreensão humana. Se essas histórias tocam sua alma como tocam a nossa, se inscreva no canal e deixe seu like. Cada curtida nos motiva a continuar contando as histórias que fazem o futebol ser mais que um simples jogo. O jogo terminou com a vitória do Boca por 3-1, com Diego marcando os 3 gols de uma forma que os jornais do dia seguinte descreveriam como poesia em movimento. Mas para aqueles que estavam no estádio, especialmente para seus companheiros de equipe, algo muito mais profundo havia acontecido. No vestiário após a partida, Lorenzo se aproximou de Diego, que permanecia sentado em seu lugar, ainda em silêncio. "Como você conseguiu isso hoje, Pibe?", perguntou o experiente treinador. "Nunca vi nada igual." Diego levantou os olhos, e pela primeira vez em dias, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. "Meu pai sempre me dizia que a verdadeira magia do futebol aparece quando você joga não para si mesmo, mas para algo maior. Hoje, joguei por ele, por minha família, por todos que acreditam que o futebol pode transformar dor em beleza." Valdano, que havia assistido a toda a conversa, mais tarde descreveria aquele momento como o dia em que entendi que Diego não era apenas um jogador excepcional, mas alguém capaz de canalizar emoções humanas através do futebol de uma forma que beirava o sobrenatural. A partida daquele dia se tornaria lendária não apenas pelos gols marcados, mas pela demonstração de que o futebol, em sua forma mais pura, é capaz de ser um veículo para a transformação da dor humana em algo transcendente. Diego havia descoberto que a verdadeira genialidade não vem da ausência de sofrimento, mas da capacidade de transformar esse sofrimento em arte. Nos anos que se seguiram, sempre que enfrentava momentos difíceis, Diego se lembrava daquela tarde em La Bombonera. A lição que Dom Diego lhe havia ensinado sem palavras, que as maiores criações humanas nascem não da felicidade, mas da capacidade de transformar a diversidade em beleza. Aquela foi a primeira vez que o mundo viu Maradona não apenas como um jogador talentoso, mas como um artista capaz de usar a dor como matéria-prima para a criação de momentos que ficam gravados para sempre na memória coletiva. Quando Diego saiu do estádio naquela noite, carregando a bola do jogo como lembrança, ele sabia que havia encontrado sua verdadeira identidade como jogador. Não era mais o menino de Vila Fiorito que tentava provar seu valor. Era um homem que havia aprendido que a grandeza no futebol, como na vida, não vem de evitar a dor, mas de transformá-la em algo que inspire outras pessoas. Essa partida marcou o início da transformação de Diego Maradona no mito que conhecemos hoje. Mas poucos sabem que tudo começou com lágrimas, 3 dias de luto, e a descoberta de que o futebol pode ser um idioma através do qual conversamos com aqueles que não estão mais conosco.